E a gente está lendo hoje, né? A gente leu Gálatas 3 e Gálatas 4, né? E eu sei que é um pouco complicado a gente entender um pouco o livro de Gálatas, mas se a gente parar um pouquinho, prestar um pouco de atenção naquilo que Paulo está falando, ele já disse isso aos Coríntios também, e ele repete algumas coisas aos Gálatas, né? A diferença aqui é que Paulo ele é mais dogmático, né? Ele prega algo que ele já tinha falado, né? Por isso que ele fala tantas vezes com os Gálatas, né? Com os da Galácia, de forma até mesmo um pouco dura e apelosa. E muita gente não está conseguindo compreender os textos a respeito da lei, a respeito da graça, da fé. Mas tenha paciência, né? Pare, leia. Se você não entendeu, procure, pesquise, né? Pesquise em livros, pesquise até mesmo na internet. Bons estudiosos, bons teólogos, que eu tenho certeza que vão te ajudar, que vai abrir mais a sua mente. Para você aprender e entender um pouco a palavra, você precisa ter essa curiosidade, né? Essa curiosidade de você querer aprender, né? Porque existe a diferença daqueles que leem e existe a diferença daqueles que querem aprender o conteúdo. Então, se você é uma das pessoas que somente lê, talvez você não vai conseguir absorver aquilo que o texto está falando. Mas se você for uma pessoa que preza o conhecimento, preza o conteúdo, eu tenho certeza que você vai buscar, você vai procurar, você vai perguntar, né? E tudo isso faz parte do processo de aprendizado. Então, eu estou te motivando aqui a ler, eu estou te motivando a você ser um cara que pesquisa, ser um cara que, um homem ou uma mulher, né? Ser uma pessoa, vou colocar assim, que pesquisa, que tem essa curiosidade, que queira saber, que queira entender o assunto e que queira também aprender sobre o assunto. Né? Ah, mas quando que eu vou usar isso na minha vida? Você pode usar isso no seu cotidiano. Você pode aprender com os erros dos outros, né? Nós estamos aqui em Gálatas 3 e aqui Paulo ele está fazendo um apelamento mesmo, né? Está apelando aqui para o povo para eles voltarem às sãs doutrinas daquilo que Paulo ele tinha falado a eles, né, quando Paulo estava junto com eles. E agora Paulo está escrevendo uma carta aos Gálatas para que eles voltassem a viver o evangelho a qual Paulo ele pregou a eles, né? Porque tinha muita gente já infiltrada pregando o evangelho que não era o evangelho de Cristo, e os Gálatas agora eles estão aceitando esse evangelho como se ainda não conhecessem a Cristo, né? E Paulo agora, de forma bem apelosa, ele apela mesmo, né? Essa é a palavra mesmo, ele apela e ele traz aqui para a gente até mesmo um alerta, né? Dos falsos profetas, dos falsos mestres, daqueles que se dizem ser cristãos, daqueles que se dizem ser evangélicos e pregam aí um evangelho fajuto, um evangelho que não é o de Cristo. E Paulo mesmo nos advertiu ontem, quando a gente leu, que nenhuma pessoa pode, nem mesmo o anjo, se vier um anjo descer no céu, pregar o evangelho que não seja o de Cristo para a terra, na terra e para você, que você seja anátema, que você não escute, né, mas que você zele pelo evangelho de Cristo. Tá bom? Feita essa consideração aqui, eu quero desejar uma boa noite aí para o Rodrigo que está aí conosco, Rodrigo, para o Gabriel também, um beijo, Gabriel, para a Daiane que está aí, meu amor, minha gatona, Ana Luísa também que entrou aí, um beijo para vocês, né? Que vocês todos tenham uma ótima noite, né? Então, já que nós estamos falando a respeito do capítulo 3, vamos entrar aqui porque no capítulo 3 já, em menos de 5 versículos, Paulo ele faz mais de 6 perguntas aos Gálatas, né? E ele já começa falando, ó Gálatas insensatos. Ele já começa já bradando, né? Falando da insensatez dos Gálatas. E ele está falando, ó Gálatas insensatos. Quem foi que os enfeitiçou? Olha aí, quem foi que os enfeitiçou? Não foi diante dos olhos de vocês que Jesus Cristo foi exposto como crucificado? Boa noite, Ana Luísa. Um beijo. Fica com Deus também, tá? E ele está falando, não foi diante dos olhos de vocês
que Jesus Cristo foi exposto como crucificado, porque os Gálatas eles já tinham esquecido da morte de Jesus. Pelo menos é o que parece. E é isso que Paulo também está trazendo a eles. É o que parece, é isso que Paulo está falando, né? E chama até mesmo ele de insensatos. E ele continua perguntando: quero apenas saber isto. Vocês receberam o Espírito pelas leis, pelas obras da lei, na verdade, ou pela pregação da fé? Responda isso aos Gálatas. Será que vocês são tão insensatos que, tendo começado no Espírito, agora querem se aperfeiçoar na carne? Então, olha a dureza que Paulo está tratando a respeito desse assunto, né? O Rodrigo está perguntando aqui, ó, o Uts está aí, fala aí, meu mano, beleza, Uts? O que esse gloriarei que Paulo fala, senão nas minhas fraquezas? Está lá em 2 Coríntios 12, 5. Né, Rodrigo? A gente já passou lá em 2 Coríntios, mas Paulo está falando para ele não se vangloriar, né, não se gloriar em seu próprio entendimento, ou então na experiência que ele teve com Cristo, com o Senhor, né, para que seu coração não inflasse. Então Paulo ele diz para si mesmo: se eu tenho que me gloriar em algo, eu glorio-me nas minhas fraquezas. Por quê? Porque o poder de Deus ele se aperfeiçoa nas nossas fraquezas, né? Então Paulo ele está de todas as formas dando a glória que é de Deus a Deus, até mesmo nas suas fraquezas, né? Porque Paulo ele foi o maior dos apóstolos, a gente pode dizer assim, né? Porque ele foi maior em obras, foi maior em espírito, maior em viagens, maior em praticamente, maior em praticamente tudo, né? Mas mesmo assim, mesmo sendo o maior, ele se tornou o menor, né? Ele não quis se vangloriar, ele não quis pegar essa glória que ele era maior e transformar ela num peso de glória para si mesmo, né? E ele fala: por isso eu me gloriarei, não nas coisas que eu faço, ou que eu vi, ou que eu falo. Eu me gloriarei nas minhas fraquezas, porque olhando para mim, olhando para dentro do meu coração, eu vejo quem eu sou. Eu sou um homem fraco, dependente da graça, dependente totalmente de Cristo e de Deus, né? Por isso que ele afirma isso. Tá bom, Rodrigo? Tá lá em 2 Coríntios 12, 5. Beleza? Espero ter te respondido aí. Se tiver mais pergunta, vai mandando um like aí, vai colocando as perguntas aí que você tiver dúvida, tá bom? E aí ele continua, né? Será que agora vocês, mesmo tendo começado no Espírito, agora vocês querem se aperfeiçoar na carne? Então eles começaram bem, começaram no Espírito, começaram com a sã doutrina, começaram com a perfeição em Cristo, mas só que eles começaram a se lubridiar, né? A se desconverter. Era exatamente o que estava acontecendo com esse povo. E agora ele tá colocando aqui, ele faz outra pergunta: será que vocês sofreram tantas coisas em vão, né? E se é que na verdade foram em vão, aqueles que lhes concede o Espírito e que opera milagres entre vocês, será que ele o faz pelas obras da lei ou pela pregação da fé? E a gente sabe que nunca foi pelas obras da lei, né? A gente sabe que a nossa pregação hoje ela é mediante a fé. Não tem como você agradar o coração de Deus pelas suas obras. Ah, porque eu sou bom demais, eu sou bom em tudo, né? Eu sou muito bom. E aí eu vou agradar o coração de Deus sendo bom. Não, não é assim que se agrada o coração de Deus. Se agrada o coração de Deus e você chama a atenção dele pela sua fé, viu? Pela sua fé. Então, boa noite, Célia, tudo bem? Seja bem-vinda aí, né, Célia? Tá tudo bem com o Davi? Tá tudo bem por aí? Sentindo saudade de você aí nas lives, tá bom? Espero que esteja tudo bem aí com o pequeno Davi. Então aqui ele faz essa explanação, essas perguntas, né, aos Gálatas aí, e agora ele entra com Abraão como um exemplo clássico, né? A gente fala aí o clássico, que você vai para o clássico sempre é batata, né? A referência de Abraão como paternidade, a referência de Abraão como o pai da fé,
né? Ela retrata isso e traz para a gente como que uma pessoa pode agradar o coração de Deus. E agora ele dá o exemplo de Abraão. No versículo 6, é o caso de Abraão, que creu em Deus e isso lhe foi atribuído ou imputado por justiça, para justiça. Saibam, portanto, que os que têm fé que são filhos de Abraão. Ora, tendo a Escritura previsto que Deus justificaria os gentios pela fé, pré-anunciando o Evangelho a Abraão, dizendo, em vocês serão abençoados todos os povos, ou será bendito todas as nações. Em vocês. Em você, na verdade, desculpa. De modo que os que têm fé são abençoados com o crente Abraão. Pois todos os que são das obras da lei estão debaixo da maldição. Porque está escrito, maldito todo aquele que não permanece em todas as coisas escritas no livro da lei, para praticá-las. Né? E é evidente que pela lei ninguém é justificado diante de Deus. Por quê? Porque o justo viverá pela fé. Tá? Então, pela lei, se fosse pela lei, pelos mandamentos de Moisés, por aquilo que foi escrito em Êxodo, por aquilo que foi escrito em Deuteronômio, por tudo aquilo que foi passado por Deus ao povo, a qual era meio que quase impossível você viver aquilo. Né? Não era impossível, mas era quase impossível. Então, mas eles não tinham, a lei não tinha o poder de nos justificar. Porque a lei era assim, você pecou, se 2 ou 3 testemunhas viessem ao júri, né, e falassem, eu vi realmente foi pego em adultério. 2 ou 3 pessoas, automaticamente, gente, era automaticamente, ele ia ser apedrejado. Porque a lei dizia isso. Foi pego em flagrante, tem testemunha, apedrejamento. E eles eu acho que ele já andava, como a gente viu, né, nos evangelhos, a gente até brincou um pouco sobre isso. Que nos evangelhos eles tinham pedras nos bolsos, né? Porque da onde que saía tanta pedra? Né? Porque acontecia qualquer coisa, ele já estava com a pedra querendo matar Jesus. Acontecia qualquer coisa, aconteceu o mesmo adultério da mulher pega em adultério. Eles já estavam com a pedra e foi até Jesus para apedrejar Jesus e a mulher. Né? Então eles viviam com pedra no bolso. E a lei, ela falava realmente isso, que tinha que ser apedrejado. Então não tinha uma justificativa, não tinha alguém para remir, não tinha alguém para parar isso. Né? Quando Jesus veio, parou tudo isso aí, porque ele foi o nosso sacrifício perfeito. Né? A Célia falou que ele está bem, graças a Deus, obrigado pelas orações. Que é isso, tamo junto, precisar, né? Precisar, nós estamos aí. O Rodrigo está falando, me explica de novo. Não vos enganeis, as más conversações corrompem os bons costumes. Está lá em 1 Coríntios 15, 33. Certo, Rodrigo? Eu dei um exemplo bem prático e claro a respeito dessas más conversações. Está falando a respeito de amizade mesmo. Né? De pessoas que você anda, pessoas que convivem com você, pessoas do seu cotidiano, porque quanto mais tempo a gente passa com uma pessoa, mais características dessa pessoa a gente carrega, né? Vou dar um exemplo clássico aí também, né? Para o entendimento. Vamos supor que você é um jovem cristão. E aí, por ser um jovem cristão, você está ali na igreja todos os dias e tudo mais. E aí você conhece uma pessoa do mundo, vou colocar assim, do mundo. E essa pessoa... Oi, Elisandra, tudo bem? E essa pessoa do mundo, ela xinga. Essa pessoa do mundo, ela fuma droga, ela vende, ela faz alguma coisa, ou fala mal dos pais, né? Ou não obedece os pais. E aí você começa a andar com essa pessoa. Quando você vê, automaticamente, quando você vê as características dessa pessoa que está no mundo, dessa pessoa que está fora, ela será atribuída a você. Né? E ela vai conseguir, de alguma maneira, entrar na sua mente, entrar no seu coração, sem que você perceba. E aí você vai estar cometendo algumas coisas que você pensava que nunca ia cometer. Né? Vamos supor, se você anda com um drogado, se você não ganha ele para Cristo, né? E ele vai te ganhar para o mundo. E aí
você começa a viver igual aquela pessoa. Então, Paulo está dizendo isso, que as más conversações, até mesmo as más amizades, elas corrompem os bons costumes, né? Tem um famoso ditado que é: diga-me com quem tu andas, já comecei, diga-me com quem tu andas, que eu te direi quem tu és, né? Mas esse ditado, ele não é bem assim, mas é porque, vamos supor, a polícia parou uma galera que está na esquina, fumando droga. Você está lá junto, mesmo que você não esteja fumando, ou que você esteja fazendo algum crime, alguma coisa, você vai junto, né? Você vai junto para responder por alguma coisa, porque você estava junto com a galera. Ele não vai perguntar se você é estudante, se você é trabalhador, não, ele só vai perguntar de quem é a droga, cadê o traficante? E aí você vai junto no bolo. Então as más conversações, elas corrompem os bons costumes. Tá bom, Rodrigo? Espero ter te ajudado aí. Se não entendeu, fala aí que a gente volta e responde novamente, tá bom? Então, ele está falando aqui que ninguém é justificado diante de Deus, porque o justo viverá. Olha só, o justo, ele viverá. Ele não vai viver ou ele viveu pela fé. Não, ele viverá. É todo dia o justo, ele viverá pela fé. Ora, a lei não procede de fé, mas aqueles que a observar os seus preceitos, por eles viverá. Tá bom? Versículo 13 do capítulo 3 de Gálatas. Cristo nos resgatou da maldição da lei, fazendo-se ele próprio maldição. Então Cristo se fez maldição por nós. Por quê? Porque estava escrito que maldito era aquele que for pendurado em um madeiro, né? Maldito é aquele que for pendurado em um madeiro. E para que a bênção de Abraão chegasse aos gentios em Cristo Jesus, a fim de que recebêssemos pela fé o Espírito prometido. Então era necessário Jesus descer na terra e ele se fez maldição. Olha só, ele não se fez pecador. Tem muita gente que confunde isso aí. Jesus não se fez pecador para vir na terra. Não, ele se fez maldição. Ele se fez maldito por nós. Por que maldito? Porque maldito todo aquele que for pendurado em um madeiro. E aonde é que Jesus foi pendurado? Foi no madeiro. E ali era uma maldição, né? Era um dos crimes mais terríveis da época. Era o crime que você era imputado a ir para a cruz. Ou você tinha que ser um preso político, né? Ou você tinha que cometer um assassinato, alguma coisa muito grave para você ir para a cruz, né? Tanto que Barrabás, que foi solto no lugar de Jesus, né? A cruz era para Barrabás, e nós sabemos que Barrabás somos nós, que nós somos os vilões da história. Então a cruz que era nossa, Jesus pegou a nossa cruz, se fez maldito por nós para nos salvar, né? E agora Paulo está falando isso aqui, olha só, Jesus ele se fez tudo isso, e agora por algumas pessoas vocês já esqueceram que é o Espírito Santo, vocês já esqueceram tudo que eu preguei para vocês, por causa de tudo isso, por causa de pessoas, né? Então, nós temos que voltar realmente ao verdadeiro evangelho, tá bom? O Rodrigo falou, as más conversações são aqueles que são igual falsos irmãos. Sim, os bons costumes, né? Elas retiram. Para você tirar os bons, para você tirar aquilo que é bom, tem que existir o mal, né? Então, as más conversações, elas fazem com que os bons costumes sejam jogados fora. Eu conheço aí milhares de pessoas, muita gente mesmo, que vamos colocar aqui um caso bem interessante e bem simples de falar, né? Eu conheço mesmo policiais que são delegados, policial civil ou policial militar, federal, não sei, mas o seu filho, a sua filha, eles não seguiram a carreira do seu pai, né? Pelo contrário, eu conheço muitos filhos de policiais, né, que são traficantes, que são pessoas realmente do mal. Mas não foi isso que seu pai e sua mãe ensinou, né? Não foi, eu tenho certeza que não foi. Primeiro que para ser militar existe uma hierarquia e existe uma ordem, né? E aí em casa, com certeza, o militar ele deve passar para os seus filhos. E aí o que acontece?
por um fato ou outro, amizade ou outra, o coração corrompido, e a pessoa vai e cede para algumas coisas, né? Então, o policial militar que combate o crime, às vezes dentro de casa, ele tem um fraudulento, né? Uma pessoa que frauda o sistema. Então, é mais ou menos esse caso aí, tá bom, Rodrigo? Então, é mais ou menos por aí, essa linha de raciocínio. Espero que você já tenha pegado, beleza? A palavra de Deus diz que a tristeza, segundo Deus, opera arrependimento para a salvação. O que o Senhor acha disso? Eu acho que é a verdade. Por quê? Porque ninguém muda sendo elogiado. Ninguém muda sendo elogiado, né? É como se você pegasse uma pessoa que está em adultério e você fala, cara, parabéns, velho, continua, ó, você tá muito bem, né? Então continua mesmo adulterando, faz o seguinte, não pega só uma mulher não, pega outra mulher, pega duas, três, quatro, né? E você, mulher, nossa, parabéns, cara, você tá pegando uns homens aí top, viu? Faz o seguinte, pega mais de três junto, né? Então assim, ninguém muda sendo elogiado, né? Claro que tem que existir o confronto. A pessoa ela tem que ser confrontada. E quando a pessoa é confrontada, a maioria de nós, eu digo assim, 99% das pessoas, elas não gostam de ser confrontadas, né? Porque o confronto traz tristeza. Mas essa tristeza dentro do coração, ela vai se tornar em alegria. Porque isso vai trazer um novo entendimento para a pessoa. E aí essa pessoa ela vai conseguir encontrar um arrependimento no final dessa história, tá bom? Então a pessoa que está em adultério, ela tem que ser o quê? Ela tem que ser confrontada, né? O pecado dela tem que ser confrontado. Então aí a pessoa ela vai cair em si e aí com certeza e ela vai ter um arrependimento aí, tá bom, Rodrigo? Beleza. Boa noite, Ju, tudo bem? A Ju, Eliene, ó, a Stephanie tá aí também, um beijo. Beijo no coração de todos vocês. Eu tô igual o Jô hoje. Uou, beijo. Beijo do Júnior. Eu ia falar do gordo, mas não tô muito gordo não. Tô mais magro do que gordo. Ju, a gente tá aí em Gálatas 3, no versículo 15, tá bom? Gálatas 3, 15. A lei não pode invalidar a promessa, né? Irmãos, falo em termos humanos, ainda que uma aliança seja meramente humana, uma vez ratificada, ninguém a revoga ou lhe acrescenta qualquer coisa. Ora, as promessas foram feitas a Abraão e ao seu descendente. Olha só como que Paulo aqui, Paulo ele é um cara muito safo, cara. Porque Paulo ele tá dizendo assim, ó, ele começa o versículo, ele fala do versículo anterior que a promessa ela foi em vocês serão benditos, abençoados todas as famílias da terra, né? Em você. Ele está colocando aqui no singular. E agora também ele está falando aqui de uma promessa que foi feita ao descendente de Abraão. E muitos aqui pensam que esse descendente de Abraão é Isaac, né? Mas ele está apontando para Cristo, né? Então, não diz e aos descendentes, como falando de muitos, porém, como falando de um só, e ao seu descendente, que é Cristo. Então, essa promessa aqui, olha só que coisa linda que a gente está aprendendo hoje. Eu aprendi isso aqui hoje, gente. Né? Então, Paulo, ele usa esse plural, ele pega esse plural e ele coloca no singular. Por que ele está apontando a Cristo? Porque Cristo ele é o Filho de Deus. E nós somos filhos de Deus hoje, porque se nós crermos em Cristo Jesus, que é Filho de Deus, nós nos consideramos, né, e nós podemos ser chamados filhos de Deus. Somente aqueles que aceitam essa paternidade de Deus. E ele está dizendo aqui, ó, não diz e aos descendentes, como falando de muitos, porém, como falando de um só, e ao seu descendente, que é Cristo. E ele continua, e digo isto, uma aliança já anteriormente confirmada por Deus não pode ser revogada pela lei, que veio 430 anos depois, a ponto de anular a promessa. Porque se a herança provém da lei, já não decorre da promessa, mas foi feita pela
mas foi pela promessa que Deus a concedeu gratuitamente a Abraão. Na verdade, essa promessa aqui, gente, eu vou ser até ousado. Eu posso ser ousado com vocês aqui? Eu vou ser ousado. Essa promessa aqui, ela não foi feita para Abraão. Ela foi feita para Jesus, né? Mediante a Abraão. Né? Ela não foi feita para Isaac. Ela foi feita para Jesus. Né? Porque Deus ele já sabia do plano. Né? E ele continua aqui no 19. Logo, para que é a lei? Ela foi acrescentada por causa das transgressões, para colocar ordem, até que viesse o descendente a quem se fez a promessa, e foi promulgada por meio dos anjos, pela mão de um mediador. Ora, o mediador não é de um só, mas Deus é um só. Como eu falei para vocês, não tinha na lei, e Paulo está dizendo isso, na lei não tem como justificar o homem. Porque na lei, você pecou, você vai morrer. Na lei é olho por olho, dente por dente. Se você matou alguém à espada, vai ser na espada que você vai morrer também. Então, se eu mato alguém apedrejado, né, vai ser apedrejado que eu ia morrer. Né? Se eu fosse pego em adultério, com certeza ia ser apedrejado. Né? Se eu fosse pego aí idolatrando, eu ia ser apedrejado. A lei era isso. Pecou, morreu. Pecou, morreu. Tem testemunha? Vai morrer. A lei não tem justificativa. A lei foi escrita e acabou. Agora, por Cristo, não. Por Cristo já veio a justificação pelo sangue de Cristo. Né? A justificação por Cristo, tá bom? Ora, o mediador não é de um só, mas Deus é um só. Né? E agora a promessa, agora que foi promulgada, ela foi assinada, ela foi sentenciada por meio de anjos, pela mão de um mediador, pela mão, olha, pela mão de Cristo no madeiro, ela foi promulgada, ela foi aceita, tá bom? A gente está aí no versículo 20. Beijos, a Lisandra está falando beijo. Visão de Moisés. O Rodrigo está falando aqui, visão de Moisés. O que os deuses não podem comer, não estraga na barriga dos escravos. Que, meu filho? O que tá falando aí? Não entendi nada. Visão de Moisés? Tu tá falando de qual versículo aí, pelo amor de Deus? Visão de Moisés. O que os deuses não podem comer, não estraga na barriga dos escravos. Meu Deus, traz luz aí, pelo amor de Deus, Rodrigo. Me ajuda aí. Escreve de novo aí o que você quer dizer, meu filho. Então, Gálatas 3:21 continua. Seria então a lei contrária às promessas de Deus? De modo nenhum. Porque se fosse promulgada uma lei que pudesse dar vida, então a justiça seria de fato procedente da lei. Mas a Escritura encerrou tudo sobre o pecado, para que, mediante a fé em Jesus Cristo, a promessa fosse concedida aos que creem. Né? Fosse concedida aos que creem. Então, mediante a fé em Jesus Cristo, é que a promessa foi concedida àqueles que creem. Tá bom? Filme dos 10 Mandamentos. Você deve estar acompanhando os 10 Mandamentos agora, né? Mas eu não assisto essa série aí da Record, né? Não sei. Filme dos 10 Mandamentos. Faz o seguinte, Rodrigo. Me manda no WhatsApp, porque eu não estou conseguindo entender muito bem o que você está dizendo. Você está dizendo que essa afirmação aqui, da visão de Moisés, que os deuses não podiam comer, não estraga a barriga, não entendi. De algo do filme dos 10 Mandamentos, é isso? Me manda no WhatsApp aí um áudio para me entender. Que fica melhor, tá bom? Vamos concentrar no texto aqui de Gálatas. De Gálatas 3, versículo 23, que a gente entrou agora. Tá? A gente já vai entrar em Gálatas 4, né, a respeito da aliança. Então, olha aí o tema que eu coloquei. Gente, já vai curtindo aqui, ó. Curte aí, vai compartilhando, vai mandando aí para alguém que você quer que ouça essa live aí, que veja essa live junto com a gente. A tutela da lei para nos conduzir a Cristo. Mas antes que viesse a fé, estávamos sob a tutela da fé, ou da lei. Engraçadinho.
da lei e nela encerrados, para que essa fé, que no futuro haveria de ser revelada, de maneira que a lei se tornou nosso guardião para nos conduzir a Cristo, a fim de que fôssemos justificados pela fé. Mas agora que veio a fé, já não permanecemos subordinados ao guardião, que é a lei, que é os mandamentos. Pois todos vocês são filhos de Deus mediante a fé em Cristo Jesus. Porque todos vocês que foram batizados em Cristo, de Cristo também se revestiram. Assim sendo, não pode haver judeu nem grego, nem escravo nem liberto, nem homem nem mulher, porque todos vocês são um em Cristo. E se vocês são de Cristo, são também descendentes de Abraão e herdeiros, olha só, segundo a promessa. Que promessa é essa? A promessa que ele fez a Abraão: em ti serão benditas todas as nações da terra, na sua descendência, no seu descendente que é Cristo. E agora ele está falando aqui, ó, a pluralidade. Eita palavra bonita, gente. Então onde que eu tirei essa palavra? Eu vou até escrever. Pluralidade do Evangelho. Eita! Essa foi bonita. A pluralidade do Evangelho. Porque agora o que acontece? Porque agora a gente já se revestiu de Cristo. A gente se revestiu e nós somos agora filhos de Deus mediante a fé em Cristo Jesus, né? E agora nós nos revestimos de Cristo. E assim sendo, não pode haver mais judeu nem gentil, nem escravo nem liberto, nem homem nem mulher, porque todos vocês são um em Cristo. Então, eu sou um em Cristo, você é um em Cristo. O judeu lá em Israel é um em Cristo. O chinês, o japonês, o inglês, todos. Da Argentina, da Colômbia, todos agora. Né? O escravo, o livre, o homem, a mulher, todos são um agora em Cristo. Né? Foi uma fala de Moisés que ele falou. Beleza, me manda lá no WhatsApp aí, Rodrigo, que eu vou te responder. Tá bom? São também descendentes agora todos nós. Porque, gente, para ser descendente de Abraão, olha só, por isso que é complicado e é difícil você ler Gálatas. Porque você não pode pensar só naquilo que ele está falando no momento. Você tem que lembrar algumas coisas que já passaram, né? E ele está falando aqui, ó, e agora são também descendentes de Abraão e herdeiros segundo a promessa. Por que ele está falando isso? Porque antigamente, para você ser filho de Abraão, ser herdeiro de Abraão, você precisava ter na sua genealogia, quase que eu não lembro a palavra, na sua genealogia, você tinha que ser do povo de Israel. Né? Então quem era de Roma não era filho de Abraão. Por quê? Porque ele não era israelita, porque ele não era um judeu, de fato. Né? Então agora Paulo está quebrando isso, está tirando isso do meio. Fala, ó, nem judeu nem grego, ou gentil, nem homem nem mulher, né? Nem livre nem liberto. Agora todos vocês são descendentes de Abraão. Por quê? Porque vocês são herdeiros segundo a promessa de Deus. Né? Então, gente, olha só que beleza do Evangelho. Então, se a gente hoje, né? Vamos supor, hoje a gente está no Brasil. Se não existisse o Evangelho, talvez a gente não se enquadraria às leis. Né? As leis lá do povo de Israel. Talvez a gente não era filho de Abraão. Mas agora, mediante a fé em Cristo Jesus, nós somos descendentes de Abraão por conta de Cristo. Não é por conta de Abraão, é por conta de Cristo, que ele selou, né? Ele promulgou essa nova lei, essa nova aliança. Ele nos tirou do império das trevas para o reino do seu infinito amor. Né? Jesus fez isso, nos tirou ali da escravidão do pecado e nos deixou livres como pássaro. Mas o problema é que muita gente não quer sair da gaiola. Esse é o problema. Tem muita gente que já acostumou com o gilózinho todo dia.
né? Gilozinho ali todo dia, a aguinha prontinha. E muita gente não quer sair da gaiola com a gaiola aberta. O que Jesus fez pra gente, olha só que interessante isso. O que Jesus fez por nós foi quebrar os cadeados da gaiola em que nós vivíamos, escravos, e ele abriu a porta da gaiola. O problema é que tem muito passarinho que não quer voar. O problema é que tem muita gente que ainda quer continuar escravo. E aqui Paulo está falando aqui para os Gálatas. Estão falando, cara, vocês já são livres, como que vocês ainda querem permanecer na escravidão? Como que vocês ousam, ao menos, né, ter esse privilégio de ter a porta da gaiola aberta e vocês não saem de jeito nenhum? E outra, vocês, em vez de sair, vocês fecham a porta, vocês trancam a porta e não deixam com que ninguém entre. E é isso que ele está dizendo aqui. Porque ele está tirando o povo de dentro da lei. Porque a lei era que regia essa galera toda. Os judeus ali, os gentios, eles estavam querendo viver mediante a lei de Moisés. E agora Paulo está pregando a lei da fé, né, que tira você de um lugar de uma criatura de Deus e coloca você como filho de Deus agora. Como eu já falei aqui, eu repito, nem todos são filhos de Deus. Somente aqueles que recebem a Cristo, somente aqueles que conseguem entender esse processo, entender que nós fomos batizados em Cristo, que nós recebemos a paternidade, nós somos co-herdeiros com Cristo por conta de Cristo, não é por conta da lei, né? Mas também a lei, ela não pode ser abolida, porque se não houvesse lei, como que existiria a graça? Entenderam? E continuando aqui, a preocupação de Paulo. Gente, Paulo ele é muito duro nessa carta de Gálatas. Né? Paulo ele é muito duro e ele está espantado. Né? E é um retrato também. Eu não gosto de dizer isso, mas é um retrato da igreja evangélica. É um retrato da igreja evangélica hoje. O que a gente está vivendo aqui. O que a gente está vendo Paulo viver. E Paulo está indignado. Paulo está espantado. Você imagina Paulo atônito com tudo que ele está ouvindo da Galácia, das pessoas que ele foi lá, pregou o evangelho, passou tempo, compartilhou pensamentos, falou sobre Cristo, sobre o amor, e agora vem 10 ou mais homens que não são da fé, falsos mestres, falsos cristãos, e esse povo se rende a esses falsos mestres. E agora Paulo está atônito. E ele tem que trazer isso à memória do povo. Né? Primeiro foi a circuncisão, que ontem nós vimos aqui muito bem sobre a circuncisão. O povo falava, não, é só pela circuncisão agora que você pode aceitar Jesus, colocando um fardo no povo. Gente, não existe fardo para você caminhar com Cristo. Não existe, porque ele fala assim, ó, lançai sobre mim o seu fardo, porque eu lançarei sobre você o meu, que é um fardo leve. Lançai sobre mim o seu fardo pesado, porque o meu fardo é leve. Então nós temos que, sim, bater contra o pecado, sempre. O pecado sempre vai nos distanciar de Deus. Sempre. Mas nós não podemos afastar o pecador de Deus. Apontando o dedo na cara dele, falando, você não é digno. Você não presta, você não pode fazer isso, você. Não, a gente tem que olhar para nós, isso aqui é para nós, gente. Isso aqui tudinho que a gente tá pregando aqui, que tá falando, isso aqui serve para mim, isso aqui serve para você, isso aqui serve para nós, tá? Rodrigo tá falando, de maneira que a lei nos serviu de algo para nos conduzir a Cristo, para que pela fé fôssemos justificados. Exatamente, Rodrigo. A lei serviu para isso, para nos conduzir a Cristo. Né? Foi para isso que existiu a lei, né? Para nos conduzir a Cristo. Né? Então, seja conduzida aí pela sua fé também. Paulo fala no capítulo que ia pegar leve, ainda bem que ele vai pegar leve. Paulo pega leve, né, Rodrigo? Pensa os bestas aí que Paulo tá pegando leve aqui. Paulo tá pegando pesado. Paulo tinha que ser duro, pesado mesmo.
né? E a gente entra agora no capítulo 4 a respeito da nossa filiação em Cristo, né? Agora nós recebemos a adoção, o espírito da adoção, a ser chamados filhos de Deus. Olha que privilégio. E ele diz: digo, porém, o seguinte: durante o tempo em que o herdeiro é menor de idade, entenda isso aqui, em nada difere de um escravo, mesmo sendo senhor de tudo. Por quê? Porque ele ainda não tem idade para conduzir os negócios do seu pai. Ele está falando aqui, vamos supor, eu mesmo, vamos supor que eu sou muito rico. Ô glória, em nome de Jesus, eu vou ser muito rico. E aí, o Josué já é o meu herdeiro de carteirinha, já é o meu herdeiro porque ele é do meu DNA, é do meu sangue. Ele já é meu herdeiro. Tudo que é meu é dele, na verdade. Né? Mas ele é meu herdeiro. Só que o Josué hoje ele é um bebê, ele está bebê, na verdade. Né? Ele está bebê, mas um dia ele estará homem. Né? E aí o que acontece? Hoje o Josué pode cuidar das minhas coisas, eu posso entregar para ele tudo que é meu. Eu falei que ia ser rico, a Dani concordou aí, amém. Quem concorda mais aí, gente? Quem concorda que eu vou ser muito rico? Amém, 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 em nome de Jesus, amém. Então, o Josué não pode pegar as minhas coisas hoje para cuidar. Então, nada disso difere de um escravo. Mesmo sendo o senhor de tudo. Vamos supor que eu tenho aí várias empresas, 1000 empresas. Né? O Josué, da idade dele, ele não é considerado nada nas minhas empresas. Por quê? Porque ele ainda é um bebê. Ele não tem essa consciência, ele não tem essa maturidade. Então ele pode ser considerado até mesmo como um funcionário. Não, gente, pelo amor de Deus, não dizendo que o funcionário é menor do que o seu patrão. Pelo contrário, muitos funcionários é maior do que o seu patrão e ainda vivem sob jugo. Né? Então, o que acontece? Josué não difere de nada do meu funcionário. É isso que Paulo está dizendo. Mesmo sendo senhor de todos, de tudo. Mas está sob tutores e curadores até o tempo predeterminado pelo Pai. Pessoas que vão guiar ele, que vão dizer para ele sobre negócios. Ele vai ter que aprender sobre negócios, como gerir negócios, como caminhar, como administrar. Então, um dia ele vai estar pronto, mas enquanto ele é pequeno, menor de idade, ele é herdeiro, mas ele não tem nenhuma condição física e psicológica de tocar o negócio do seu pai. E ele está dizendo aqui, Paulo continua: assim também nós, quando éramos menores, estávamos escravizados aos rudimentos do mundo. Mas quando chegou a plenitude do tempo, que é esse tempo, Deus enviou o seu filho, nascido de mulher, nascido sob a lei, para resgatar os que estavam sob a lei, a fim de que recebêssemos a adoção de filhos. E porque vocês são filhos, Deus enviou o Espírito de seu Filho ao nosso coração. E esse Espírito clama: Abba, Pai, que quer dizer Paizinho. Gente, olha só o que o Espírito que está dentro de nós clama a Deus: Paizinho, Abba, Pai. Assim você já não é mais escravo, porém filho. E sendo filho, também é herdeiro por Deus. Olha só a morte de Cristo, o que ela fez com a gente. Nos tirou do estado de escravidão, de pecado, de lamaçal mesmo, da podridão do nosso coração, e ele nos levantou, nos arrebatou e nos levou para o império do seu grande e infinito amor, a qual agora nós não somos mais escravos, mas agora nós somos chamados filhos de Deus. Filhos de Deus, e não só filhos de Deus, mas herdeiros com ele. Gente, isso aqui é forte demais. E Paulo está dizendo aqui, mas quando chegou a plenitude, presta atenção, e ele disse assim, mas nós também, quando éramos menores, estávamos escravizados aos rudimentos do mundo. Ele está falando também da lei. Antes nós estávamos escravos à lei, mas agora não, agora nós estamos livres. Nós estamos livres nessa nova aliança, livres na graça.
livres na graça, no conhecimento. Então aqui, ó, o que ele está dizendo? Assim você já não é mais escravo, porém filho. E sendo filho, também é herdeiro por Deus. Somos herdeiros por Deus, né? Amém. A Lisandra concordou aí. Amém. A Daine falou que também é herdeira. É, né, Daine? O Rodrigo falou também é herdeiro ou glória. Aleluia. Você é muito rico, em nome de Jesus. Glória. A Ju tá falando glória. Gente, glória demais isso aqui, gente. Isso aqui é pra gente glorificar de pé, aplaudindo. E agora Paulo, ele mostra aqui a sua preocupação. Gente, tá sendo esclarecedor aí? Fala pra mim se tá esclarecendo. Porque amanhã a gente já finaliza Gálatas. Se você não entender hoje, vai ficar complicado você entender amanhã. Porque amanhã ele vai entrar no assunto da liberdade. E das obras também da carne e o fruto do Espírito. Amanhã eu vou te dar uma dica aqui sobre o fruto do Espírito infidável, né? Você vai receber uma dica sobre o fruto do Espírito que você nunca mais vai esquecer quem é o fruto do Espírito. Tá bom? Glória. Fala muito massa essa palavra de Paulo. Viver em paz e o Deus de amor e de paz será convosco. Massa, Rodrigo. É isso aí. Glória, aleluia, aleluia. Também sou herdeira. Eliette falando aí, ó. Eliette, um beijo, meu bem. Um beijo, né? Então, aí, que bom, né? Que bom que está sendo esclarecedor. Gente, eu estou colocando aqui o mais básico e simples que eu estou tentando, né? Claro que existe uma teologia toda por trás, mas eu estou trazendo aqui, junto com a teologia, alguns pontos principais que nós precisamos entender, tá bom? E agora Paulo está falando a sua preocupação aos Gálatas, né? Mas no passado, quando não conheciam a Deus, vocês eram escravos de deuses que por natureza não são deuses. Mas agora que vocês conhecem a Deus, ou melhor, agora que vocês são conhecidos por Deus, como é que vocês estão voltando outra vez aos rudimentos fracos e pobres, aos quais de novo querem servir como escravos? Gente, pelo amor de Deus, isso aqui é a mesma coisa que eu falei da gaiola. Né? Deus vai lá, Jesus foi lá, abriu a gaiola, quebrou o cadeado, abriu a porta da gaiola, falou: você tá livre, cara, vai lá, você tá livre. E aí você começa a voar. E aí você, na liberdade, você começa a voar. Voa, voa, voa. E daqui a pouco você começa a pensar assim: rapaz, o que eu vou comer hoje? E aí, na liberdade, você pensa assim: rapaz, o que eu vou comer hoje mesmo? E aí você começa a entender que é você que vai ter que começar a caçada agora. Né? Então, ou você entra na guerra para caçar, entra na guerra com tudo, ou então você vai voltar para a gaiola, porque lá vai ter um gilozinho lá para você, esperando você, o passarinho, esperando você lá com uma aguinha. Por quê? A gaiola faz com que a gente fique preso. Então Jesus já quebrou a cadeia, Jesus já abriu a porta da gaiola. Você até experimentou, é isso que Paulo está falando aqui, ó. Vocês até experimentaram o que é ser livres, mas agora vocês entenderam que vocês estavam voando, que vocês precisavam caçar, e agora, em vez de vocês caçarem, o que vocês fizeram? Vocês querem voltar para a gaiola. E não é isso que é o evangelho, não é isso que é o certo. Porque vocês já foram livres, vocês eram escravos de deuses que nem existem. E agora vocês querem voltar outra vez aos rudimentos fracos e pobres, aos quais de novo querem servir como escravos. Gente, o que tem de gente que já é livre? A porta da gaiola, nem existe mais gaiola. Entenda isso, em nome de Jesus. Nem existe mais gaiola, mas a pessoa, ela coloca uma gaiola. Ela se coloca dentro de uma gaiola superficial na sua própria mente. E ela se prende ali e ela não quer libertação. E aqui Paulo está falando: cara, vocês querem voltar a ser escravo daquilo que vocês já foram libertos. Meu Deus! Vocês guardam dias, meses, tempos e anos. E aí ele fala: receio que o meu trabalho
por vocês tenham sido em vão. Olha só que, meu Deus. Olha o que Paulo está falando, gente. Sabe o que eu receio? Eu receio que o meu trabalho com vocês seja em vão. Porque olha o que vocês estão querendo fazer, gente. Olha o que esse povo estava querendo fazer. E fala pra mim se isso aqui você não conhece alguém que é igual. Ou você é uma pessoa igual a essa. Né? É forte. Tá dando para entender tudo, varão. É isso aí, mano. É isso aí. Vamos lá, continuar. Palavra de crescimento, profunda meditação. É verdade, Ju. Paulo, sejais como eu. Quem dera. É isso aí, Rodrigo. Boa noite, Rominho. Tudo bom? Um beijo, querido. E agora ele continua, no versículo 12 do capítulo 4. Seja como eu sou. É igual o Rodrigo está falando aí, né? No versículo 12. Seja como eu sou, porque também eu sou como vocês. Isto é o que lhes peço, irmãos. Vocês não me ofenderam em nada. E vocês sabem que eu lhes preguei o evangelho a primeira vez por causa de uma enfermidade física. E por mais que a minha enfermidade na carne lhes tenha sido uma provação, vocês não me trataram com desprezo nem desgosto. Pelo contrário, me receberam como anjo de Deus, como o próprio Jesus Cristo. Então aqui a gente pode perceber que Paulo estava doente quando ele foi aos Gálatas e pregou, né? E ali os Gálatas cuidaram dele, né? Não desprezaram Paulo. E Paulo, mesmo estando enfermo, olha só o verdadeiro cristão, olha só a verdadeira pessoa autêntica, né? Ele está falando assim, ó, mesmo enfermo, na minha enfermidade física, eu não deixei de pregar o evangelho para vocês. A primeira vez que eu preguei, eu estava doente. Vocês viram, vocês cuidaram de mim. E agora ele está perguntando, o que aconteceu com a felicidade que vocês tinham? Cadê? Porque posso dar testemunho de que se fosse possível, vocês teriam arrancado os próprios olhos para me dar. Será que, por dizer a verdade, me tornei inimigo de vocês? Meu Deus do céu, Jesus, ajuda nós. Muita gente deixam de seguir os outros, muitos. Eu mesmo, aqui mesmo no Instagram mesmo, no meu aqui, aqui no meu mesmo. Eu tenho mais pessoas que pararam de me seguir do que pessoas que me seguem, que começaram a me seguir. Né? Por conta das lives, por conta de um monte de coisa. Sabe por quê, gente? A verdade, ela incomoda. A verdade, ela incomoda demais quem vive na mentira. Sabia? Isso aí é uma frase, uma frase até de efeito aí, mas é uma frase verdadeira. A verdade incomoda muito quem vive na mentira. Por isso que a pessoa não consegue ser verdadeira. Por isso que a pessoa odeia a verdade. Por isso que a pessoa não quer se libertar. Porque Jesus disse lá em João 8,36: conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. E o que Paulo está pregando novamente aos Gálatas aqui, né? Depois de lembrar a eles que mesmo enfermo ele foi pregar a eles, Paulo está dizendo, olha, a minha verdade fez com que a gente que era amigo se tornasse inimigos agora. Será que é por conta da verdade eu me tornarei inimigo de vocês? A gente tem que voltar ao verdadeiro evangelho. E agora ele está dizendo daqueles que se mostravam, né, se mostram tão zelosos em relação a vocês, não estão sendo sinceros. O que eles querem é afastar vocês de mim, para que vocês se interessem por eles. Olha só, Paulo está falando dos falsos profetas, no versículo 17 de Gálatas 4. Ele está falando desses falsos mestres que querem tirar o povo de perto de Paulo, porque sabia que Paulo pregava a verdade, lubridiando, distorcendo a verdade. Porque é igual vamos voltar lá para Gênesis. Vamos voltar lá para o começo de tudo. O que Deus tinha falado para Adão. Olha, não coma do fruto. E Adão passa para sua esposa, Eva, né? E aí o que acontece?
Olha só o que acontece no jardim. Eva começa a conversar com a cobra, com a serpente. E a serpente fala para ela, mas o que Deus disse para vocês mesmo? Olha só. O que Deus disse para vocês mesmo a respeito desse fruto? E aí Eva fala, disse que é para a gente não comer, que se a gente comer a gente vai morrer. Aí sabe o que... Olha só a serpente. Sabe o que a serpente fala para Eva? Fala assim, não, moço. Não, cara, não foi isso aí que Deus falou para vocês, não. Foi não. Deus falou que se vocês comessem, vocês se tornariam Deus como eles. Como ele é. Que você teria poder como ele tem. Então não tem problema comer não, pode comer. Mas Deus disse para eles, ó, não coma do fruto. Porque se comer, certamente morrerá. E aí veio a serpente e conseguiu distorcer. O que acontece hoje em dia é isso aí. As pessoas, elas pegam o evangelho puro e simples e elas distorcem para uma realidade que elas querem. Né? A realidade quântica. Não sei se você conhece essa realidade aí, mas depois dá uma pesquisada para você ver. É uma realidade quântica que a pessoa ela consegue envolver a outra pessoa naquilo que ela quer. Então ela puxa a pessoa para si mesma. Então era isso que esses falsos profetas, que esses falsos mestres queriam. Eles queriam puxar essas pessoas que estavam ligadas a Paulo, ligadas ao evangelho barato, ao evangelho. Então tá tudo bem, né? Tá tudo tranquilo. E Paulo agora ele entra com os dois pés. Falando, cadê vocês? E agora Paulo continua no versículo 18. É bom ser sempre zeloso pelo bem, não apenas quando estou com vocês. Meus filhos, Paulo chama agora eles de filhos. Por que filhos? Porque foi Paulo que ganhou eles para Cristo. Foi Paulo que gerou aquela igreja. Meus filhos, por quem de novo estou sofrendo as dores de parto, até que Cristo seja formado em vocês. Bem que eu gostaria de estar agora aí com vocês e falar com outro tom de voz, porque estou perplexo com vocês. Olha a palavra que Paulo está usando. Perplexo com vocês, com o que aconteceu com vocês. Paulo está dizendo assim, ó, praticamente vocês voltaram ao útero. E eu sinto dores de parto, sinto dores que doem em mim, que mexem comigo. E parece que eu estou novamente formando vocês, gerando vocês. Se eu tivesse aí, o papo seria diferente. Foi isso que Paulo está falando. Desse jeito, o Alisandro falou. Foi como falei, as pessoas não gostam da verdade. É verdade, né? Muitos não gostam da verdade. Muitos odeiam a verdade. E querem viver uma vida mentirosa. E agora ele traz aqui a alegoria das duas alianças, né? E aí vem aqui o que eu coloquei aqui no tema da live. Escravo ou livre, o que você quer ser? Você quer ser o passarinho que está disposto a caçar, entrar na guerra, começar a mergulhar no oceano? Ou você quer ser o passarinho que está dentro da jaula? Preso, cativo, com a gaiola aberta. Ai, meu Deus. Gente, isso aqui é forte, é profundo. Existe uma profundidade nisso. É simples, mas é profundo. Se você parar e meditar um pouquinho nisso, se você parar um pouquinho agora e meditar sobre isso, gente, a gaiola está aberta. O passarinho somos nós. É você que escolhe se você quer ser livre ou se você quer continuar sendo escravo. E ainda pior, sendo escravo daquilo que você já foi escravo um dia. É pesado. É pesado, é um peso de glória mesmo que vem sobre a nossa vida. E é uma profundidade. Mergulha aí. E agora Paulo ele vai usar uma alegoria das duas alianças entre Sara e Agar. Né? Nós sabemos que Sara era estéril. Aqui é um contexto de base para vocês. Sara era estéril. E aí eles decidem, né? Sara olha para sua serva, né? Chamada Agar, que veio do Egito, né? Depois da primeira vinda. A primeira vinda que
Abraão foi até o Egito e ali eles trazem, né, junto ali uma serva, escrava, né, como escrava de Agar, a sua serva. E ali Agar veio junto. E um plano de Sara, como ela era estéril, ela no seu plano perfeito, pensando que iria ajudar a Deus, ela pega Abraão e dá a Sara para que ela gerasse, né? Mas só que esse plano não era de Deus, porque o plano de Deus era com Sara, era com Abraão, era com a família. E aí eles decidem, por força só, por aquisição sozinha, eles decidem, né, ter ali o filho com H. E agora, dando esse contexto bíblico, agora a gente parte desse princípio, a qual Paulo ele diz, né, no versículo 21 do capítulo 4 de Gálatas: digam-me vocês, o que vocês querem? Está sob a lei? Será que vocês não ouvem o que a lei diz? Pois está escrito que Abraão teve 2 filhos. Uma da mulher escrava, de Agar, e outra da mulher livre, Sara. O filho da escrava nasceu segundo a carne, segundo aquilo que a Sara propôs, né? Da sua precipitação no seu coração. E o filho da mulher livre nasceu mediante a promessa, a qual a própria Sara também riu, né? Ela riu quando o anjo falou para ela que ela ia gerar. E o nome Isaac é alegria, né? Então ela riu, aí Deus falou: não, então coloca o nome de Isaac, só porque ela riu. Deus é muito doido, né? Sara se precipitou, atrasando assim seu milagre. Verdade, né? É verdade isso aí. Sara, ela se precipitou, ela foi muito precipitada. E agora o filho da escrava nasceu segundo a carne, e o filho da mulher livre nasceu mediante a promessa. Estas coisas são alegóricas, né? Só para dar de base aqui que Paulo está dizendo. É uma comparação, é um exemplo. Porque essas mulheres são 2 alianças. Olha que profundidade que Paulo está dizendo aqui. Essas mulheres são 2 alianças. Uma se refere ao Monte Sinai, que gera para a escravidão. Esta é Agar. Ora, Agar é o Monte Sinai, na Arábia, e corresponde a Jerusalém atual, onde eles estavam vivendo, que está em escravidão com seus filhos. Mas a Jerusalém, lá de cima, é livre, e ela é a nossa mãe. Está falando da nova Jerusalém, da Jerusalém celestial. Porque está escrito: alegre-se, ó estéril. Você que não dá à luz, exulte e grite. Você que não sente dores de parto, porque os filhos da mulher abandonada são mais numerosos do que os filhos da que tem marido. Isso aqui está lá em Isaías, no capítulo 54 a 45. Tá? Deixa eu só... 54 mesmo, tá? Isaías 54. E ele continua: mas vocês, irmãos, são filhos da promessa como Isaque. Como, porém, no passado, aquele que nasceu segundo a carne perseguia o que nasceu segundo o Espírito, assim também acontece agora. Mas o que diz a Escritura? Ela diz: mande embora a escrava e seu filho, porque de modo nenhum o filho da escrava será herdeiro, como o filho da mulher livre. Portanto, irmãos, somos filhos não da escrava, mas da livre. Ai, Jesus, que palavra poderosa. Essa palavra aqui, eu de verdade, eu gostaria que no mínimo aí, 1 hora só para tentar explicar tudo isso aqui. Gente, isso aqui tem texto demais, né? Isso aqui tem texto demais aqui, cara, para você entrar e fazer um estudo aqui minucioso, lindo demais. E Paulo, ele dá aqui uma comparação muito interessante, né? Porque Agar, uma escrava, ela agora ela gera do pai da promessa, de Abraão. Só que a promessa, olha só como tudo se encaixa. Só que a promessa para Abraão foi para o seu descendente. E quem foi o descendente de Abraão? Isaac. Isaac está representando a Jesus. Gente, é muito mais profundo. Mas mesmo assim, não é porque Deus também fez a promessa que ele desprezou Ismael. Deus, ele não desprezou Ismael.
Se você for lá no contexto, Deus ele não despreza Ismael. Por que ele não despreza Ismael? Porque Ismael, junto com Agar, ela é mandada para o deserto, né? E aí Agar, para não ver o seu filho morrer de fome e de sede, ela coloca ele num canto. Coloca ele num canto ali e ela começa a chorar. E aí aparece um anjo perante a Agar. E aí o que ele fala? Mulher, não temas que você não vai morrer, porque eu ouvi o choro, não seu, mas de Ismael. Gente, isso aqui é uma profundidade, eu acho que eu estou pensando demais. Isso aqui é uma profundidade tão profunda, sabe? Que nos leva a pensar. Nos leva a pensar muito sobre isso, né? Então, assim, por isso que Paulo fala que nós não devemos desprezar a lei, porque a lei ela nos conduz a Cristo. A lei ela tem essa participação, ela nos conduz a Cristo. Então, jamais Deus ele desprezou a lei, assim como ele não desprezou Ismael. E Isaac ele era a promessa, a descendência de Abraão. Né? Então, aqui a gente finaliza a respeito de Gálatas 4, né? Trazendo essa reflexão do que você quer ser. Você quer ser escravo ou você quer ser livre? Você quer ser uma pessoa que continua voltando para a escravidão a qual você era, ou você quer ser uma pessoa realmente liberta? Perceba algo aqui que Paulo sempre está dizendo em suas cartas, que foi para a liberdade que Cristo nos libertou, que as coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo, que nós não somos mais escravos, mas nós somos livres. E está chegando aqui um presente para vocês. Vamos aí. Então quem decide, olha aqui que coisa mais gostosa, gente! Olha que coisa mais gostosa! Então quem decide se você é livre ou você é escravo é você. É você que decide. É você que decide se você é livre ou se você é escravo. Papai. Vamos ver se ele fica. Abre a perna, menino. Vamos ver se ele fica. Oi. Ah, não dá pra aparecer você não. Não dá não. Não dá não, papai. Então decida hoje o que você quer ser. Se você quer ser aí escravo ou se você quer ser livre. Né? Algumas pessoas mandaram aqui, ó. Mandou até uma hashtag aí, eu sou livre, né? Né, Lisandra? A Ju mandou aqui os passarinhos livre. A Célia também. A Ju falou, Sara se precipitou, atrasando assim seu milagre, verdade. O Rodrigo tá falando, eu não entendi muito um pouco de fermento leveda toda a massa. Mas onde é que tá isso aí, meu filho? Pelo amor de Deus. Isso aí tá lá em Mateus, né? Eita glória profunda. Opa, Josué, aí, Josué, pra nós. Aí, que coisa mais gostosa. Aí, que coisa mais gostosa, papai. Dá um oi pro pessoal. Dá um oi pro pessoal. Dá um oi pra galera. Então amanhã. O que foi? Então amanhã. Meu cabelo tá bagunçado. O que foi? Tá ruim? Então amanhã a gente finaliza o livro de Gálatas, né? Finaliza o livro de Gálatas. Espero que... Olha o que ele aprendeu aqui, gente, agora. Tá vendo essa mãozinha aqui, ó? Ele fica toda hora batendo assim, ó. Ó. Ele fica toda hora assim, ó. E ele aprendeu a cruzar os dedos também, ó. Que coisa mais linda. Ele tá aprendendo aí. Tá aprendendo aqui que essas mãos pertencem a ele. Daí ele tá chamando pro print. Linda tia, lindão. Lindo demais, Josué. Tá vindo a Dai, tá? Vai tirar um print aí, vocês vão postar, né? Que tem gente que só tá tirando print aí, não tá postando, não. Tem que postar, gente. Tem que postar aí. Ó, ele tá aprendendo aqui, ó. Essa mãozinha direita. Ele tá toda hora assim, ó. Ó. É lindo demais, gente, ver o crescimento dos outros. Assim como o crescimento de vocês, né?
assim como o nosso crescimento. Eu não posso falar só... Pode assim? Hoje pode. Só o seu crescimento. Estou falando dos nossos crescimentos, né? Nós estamos crescendo juntos. Aí, Adaei. Essa cara de... Ixi, José tá nervoso. Calma aí. Calma, filho. Calma, mãe. Ó, falou que ontem não deu tempo. Ontem eu fui rápido mesmo, né? Mas agora dá tempo. Sorri, Josué. Olha a mamãe. Ih, tira a mão da boca. Tira a mão da boca. Eu acho que deu tempo aí, né, gente? Então é isso aí, gente. Que Deus abençoe vocês. Obrigado aí por ter participado com a gente. Espero ter ajudado vocês. Espero poder ter contribuído. Não, amigo, coloca na boca não. Espero ter podido ter... não sei se nem... É assim mesmo. Espero ter contribuído na vida de vocês. Né? Ter aberto ainda mais a respeito dessa lição de Gálatas. Não volte... Lembre disso. E Josué está repetindo comigo. Não volte a ser escravo daquilo que você já foi liberto. Né, pai? A gaiola está aberta, está sem chave, não está mais trancada. Jesus já quebrou as correntes, cadeia, quebrou tudo. Então não volte a ser escravo daquilo que você era. Viu? Josué tá falando pra você também aí, ó. Fala, Josué. Fala. Fala, pai. Fala. Fala, papai, fala. Gente, Pai do Senhor, Josué falou aí, né? Sejam livres. Sejam livres, tá bom? Deixa eu ver aqui, o Rodrigo falou do texto aqui, né? Calma aí, deixa eu subir aqui. Gálatas 5:9, um pouco de fermento leva toda a massa. Rodrigo, isso aí a gente vai falar amanhã, tá bom? Isso aí tá em Gálatas 5. Amanhã a gente vai falar sobre isso. Beleza? Um beijo no coração de vocês. Fiquem com Deus e tchau, 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 tchau. Beijo, gente.